Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta num lugar que eu não conheço muito, porque eu tô até me estranhando onde eu estou, que é em casa, né? Estamos em Lisboa, mas eu fico tão pouco aqui que nem eu me lembro mais onde é a minha casa. Mas aqui estou em Lisboa, depois dessa inúmeras, né, quantidades de viagens que fizemos recentemente, e pior é o seguinte, tô com a cara descansado, eu sei, trabalhei o dia inteiro, preparei o nosso gel, mas também arrumei mala, porque amanhã, cedíssimo, eu vou para a França, porque tem uma série de boas surpresas para você do Quinto Elemento, mas eu não vou contar quais são. O fato também é que ainda tem um jantar lá com o Alexandre Delvalle, o famoso Alexandre Del Valle, que é um ensaísta intelectual francês, considerado de direita, crítico do mundo islâmico, crítico do multiculturalismo, e está sempre muito presente no debate aí público francês, e é um dos caras que manjam muito, mas muito mesmo, também aí de geopolítica. Também não que eu manje, também entre outras coisas que ele faz. Enfim, amanhã eu vou ter esse jantar com ele, amanhã não, vai ser no domingo, mas tem outras coisas que vão rolar neste sexta, sábado, domingo, segunda e terça na França, que em breve vamos contar. Hoje falaremos de outra coisa, mas antes de começar o nosso de economia, queria agradecer os comentários, vocês foram super gentis e generosos, como sempre, né? Extremamente generosos nos elogios do último de economia. Eu fico feliz e agradeço todos os comentários, também as críticas, também as sugestões para aula de dicção. Se eu tivesse tempo até faria, mas realmente a situação é difícil, então peço paciência para aturarem o meu chiado carioca e a minha dificuldade às vezes de falar, porque eu sei que falo muito rápido. Enfim, muito obrigado, compartilhem o nosso vídeo, falem bem, falem mal, falem que a gente é dugnista, mas muito obrigado novamente por todos os comentários generosos do último GE Economia. Como eu sempre digo, leio todos os comentários, de verdade. Obrigadíssimo, nem sempre dá para responder. E aliás, diga-se de passagem, a partir esse programa aqui, né, que a gente vai falar hoje, ele vem de uma situação muito curiosa, porque é o segundo programa esse ano, já, em que eu me inspiro a partir de um comentário, de um pedido de vocês nos comentários do YouTube. Na verdade, o primeiro foi um comentário feito no Twitter, quando eu resolvi falar da prata, né? E agora eu resolvi falar da China, porque a situação econômica da China, que já saiu, esse número saiu algum tempo atrás, do superávit que a China teve comercial, mas ele, apesar desse número ter saído umas 3 semanas atrás, alguém pediu para falar, porque tem muita coisa por trás disso, e vem exatamente ao encontro, né? Vem junto com tudo que a gente falou no último GE Economia, sobre as questões também que o Trump está usando a política monetária, né, a política tarifária, como arma e como instrumento de segurança nacional, e obviamente com o fim do liberalismo, mas também como e por que eles estão combatendo a China. E é curioso, porque a partir dessa política de segurança nacional que o Trump está implantando e usando as tarifas como arma, existem consequências diretas no planejamento chinês e que vai alterar, e já está alterando, o equilíbrio econômico mundial. Então, vamos aos pontos. Qual é o ponto principal do problema chinês, o que aconteceu semana passada? A questão é muito simples. A China gerou um superávit comercial recorde. Bateu 1,2 quase trilhão de dólares em 2025. Meu caro, esse é o maior número da história já registrado. É o primeiro que excedeu 1 trilhão de dólares e mostra como a força manufatureira da China é impressionante. Só que, junto com essa ideia da força manufatureira, que nós já falamos aqui no GE Economia, que é uma preocupação, a China está virando um grande buraco negro do mundo, né? Está querendo simplesmente atrair toda a produção manufaturada de outros países para a China, né? Então, junto com isso, existe a ideia de que há uma competitividade também das exportações e que essa super competitividade causada por um aumento de produtividade vai sustentar a economia através, né, dos tempos. E que essa força econômica na China, que é representada por esse 1,2 quase trilhão de dólares de superávit, mostra então o poder
né, do crescimento chinês. Só que essa suposição está completamente errada. Para a gente entender o que está realmente acontecendo e como a China está com um problemaço e a política tarifária do Trump, que os liberais criticavam, se mostrou extremamente interessante, é importante entender o que está acontecendo, por exemplo, como já falei que no Geoeconomia, mas que vai estourar por agora, né, no setor imobiliário. Veja, existe uma companhia lá que chama Chinavank. Ela é a segunda maior desenvolvedora imobiliária do país, promotora, né? É a primeira empresa também ligada ao Estado que está sinalizando um sofrimento sistêmico. Eles têm quase 9 bilhões de renminbis em dívida que vai vencer agora nos próximos 6 meses. E os prazos são muito críticos, muito críticos. Tem um que vence agora dia 27 de janeiro e outro 10 de fevereiro de 2026. E a turma que detém os títulos já rejeitou uma extensão, uma prorrogação desse pagamento. Ou seja, quase 80% dos caras falaram que não aceitariam a extensão do pagamento. A maior acionista dessa empresa chamada Vanke é a Shenzhen Metro Corporation, tá? E que tem um apoio implícito do Estado. Só que esses caras declararam publicamente, né, que eles não vão mais tomar risco porque a exposição dessa companhia passou da zona de conforto e que então eles não podem fornecer garantias ilimitadas para a incorporadora. Ou seja, a questão, meu caro, não é mais se a Vanke vai ser reestruturada ou não vai ser reestruturada, mas se essa reestruturação vai gerar um efeito cascata de reconhecimento, né, da crise que está sendo feita no mercado imobiliário, que simplesmente vai apenas desmentir o que o tal consenso, né, dizem, tenta impor por aí, e que os dados, né, na verdade, macros já estão revelando que o consenso não fala a verdade, porque a crise é grave. A interpretação convencional da maioria dessa turma da Faria Lima, da turma de mercado, em relação ao superávit comercial da China, é mais ou menos o seguinte: eles começam a analisar e esse é o problema da turma do CFA, dos ISE, RS e por aí vai, porque os caras têm uma forma unidimensional de pensar baseada no único modelo. Então eles acreditam, em geral, que um superávit, né? Você vê que, aliás, diga-se de passagem, é uma chateação constante, porque todo o liberal no Brasil, ele só se interessa no tal do ajuste fiscal, gasto do Estado, presença do Estado. Eles não conseguem fazer uma compreensão, um recorte dessas despesas e da compreensão do que está acontecendo. Então os caras repetem apenas uma única dimensão de políticas fiscais, né? Então, eles olham para esse número do superávit anual da China de 1,2 trilhão e esses caras falam que ótimo, olha só, a manufatura chinesa é a mais competitiva do mundo, cara, os caras são imbatíveis, agora vão diversificar as exportações, diversificaram, isso compensou as tarifas americanas, conseguiram operar o Trump, né? Então a economia chinesa tem uma resiliência enorme, só que isso, meu caro, não está errado per se em termos dos fatos. Está errado sobre o que esses fatos significam. Por quê? Vamos lá. As exportações da China realmente totalizaram quase 4 trilhões, 3,8 trilhões de dólares. Cresceu 5% ao ano, tá? Obviamente em termos nominais, e aproximadamente 10% em termos de volume real. Um número impressionante, né? Após o ajuste para deflação. Atenção, hein? Exatamente. Geralmente, o custo, né, a taxa de juros nominal, geralmente é maior do que a real, porque a inflação é positiva. Nesse caso, como tem deflação, há essa inversão entre os termos nominais e os termos reais. Bom, mas vamos lá. Então, eles acreditam, o discurso é que as exportações, então, estão crescendo, e isso é absolutamente fantástico e mostra essa resiliência da economia, tá? Realmente, a diversificação que eles tanto falam é real, isso aconteceu. Porque enquanto as exportações, né, para os Estados Unidos, por exemplo, entraram em colapso total, caíram 20%, a partir do peso das tarifas, né,
que o Trump impôs em muitas categorias, as exportações, por exemplo, para aquela área que a gente já viu aqui no já várias vezes, que é a ASEAN, aumentou quase 14%. E para a África foi de quase 26% e para a União Europeia de 8,4%. 7 meses em 2025 excederam 100 bilhões de dólares de superávit mensal, que é um número brutal. Somente em dezembro, a China registrou um superávit de 114 bilhões de dólares, que é o maior em 6 meses. Com as exportações subindo quase 7% e a importação subindo 6%. Ambos superaram todas as previsões de consenso que existiam na Bloomberg. Só que esse superávit reflete um domínio para a turma liberal absurdo, notável da China como exportadora de bens manufaturados. Isso é verdade. Também reflete que o aumento desse superávit foi impulsionado por um crescimento das exportações. Quer dizer, eles exportaram mais para a Europa, é verdade, para a América Latina, também é verdade, e para o Sudeste Asiático. Apesar de ter tido uma queda de 20% nas exportações para os Estados Unidos por causa da questão da tarifa. Tá? Então veja, embora a China tenha atingido a sua meta de crescimento de 5%, os dados do governo chinês mostraram que o crescimento econômico chinês desacelerou em quase 4,5% no último trimestre. As vendas de varejo, elas aumentaram muito pouco, foi quase 1% em dezembro agora. Tá? Só que esse é o ritmo mais lento nos últimos 3 anos, o que indica, meu caro, um pessimismo do consumidor chinês. O único cara que está empolgado com a economia chinesa é porque não mora lá, entendeu? Ou é do partidão, porque se não for isso, não funciona. A China hoje, ela tem enfrentado, e a gente já falou de economia, uma estagnação de preços. E essa estagnação de preços tem reduzido os salários, porque os trabalhadores cada vez mais se veem diante, vamos supor, de uma opção, de uma escolha de aceitar salários menores em um mercado de trabalho que está altamente competitivo. E esse movimento também tem promovido a queda nas taxas de consumo. O que acontece é que, a partir desse ano, a economia chinesa tem grandes chances de desacelerar ainda mais. E se isso acontecer, meu caro, o crescimento mais lento vai vir com o aumento dos recursos, né, de apoio fornecido por Pequim para determinados setores que vão gerar crescimento intensivo. Por exemplo, como tecnologia, inteligência artificial, robótica, computação quântica, etc. Só que esses setores não são tão intensivos em mão de obra, entendeu? E é por isso que nós podemos dizer que o surgimento ou o aumento do investimento nessas áreas, do jeito que foi feito, tem contribuído para algo que está incomodando demais a população chinesa, que é o aumento do desemprego juvenil. Então veja, economistas, por exemplo, aqui do Reino Unido, lá daquela Capital Economics, esses caras mostraram que os números oficiais de crescimento da China estão superestimados. Por quê? Porque, na verdade, a população não tem fé nas políticas de governo. E existe agora um sentimento negativo em relação ao futuro da economia chinesa. Aí você soma isso, um alto índice de desemprego dos jovens, que está em torno de 20%, não há rede de proteção social, como auxílio-desemprego, assistência médica, gratuita, isso aí é papo de comunista, na prática eles não fazem. Tem uma série de desafios demográficos, que a China também está envelhecendo, tá? E declínio, obviamente, por causa disso, populacional. Então, veja, as pessoas, em geral, elas até topam esperar mais para conseguir um preço melhor para as coisas. Mas quanto mais elas esperar, quando você está num cenário de deflação, maior é a probabilidade de que as empresas reduzam os preços, levando a atrasos ainda maiores, entendeu? Então a China pode estar realmente galopando para o que a gente fala na economia, que é uma armadilha deflacionária, que é forçar empresas a fechar e reduzir ainda mais esse crescimento econômico. Só que o excedente gerado, né, nesse superávit que a gente falou, ele não pode ser considerado um excedente que é
apenas para as exportações. A gente tem que dizer que esse superávit ele é determinado por uma diferença entre aquilo que se exporta e aquilo que se importa. E as importações da China cresceram um número absurdo de 0% durante o ano todo, ou seja, 2,5 2 trilhões e 570 bilhões, vai. Enquanto o resto do mundo todo imediatamente experimentou um declínio no consumo, entendeu? Que deveria, em algum momento, ter reduzido a demanda por produtos chineses que vêm ser vendidos aqui. Então você vê que, num único ano, como os Estados Unidos botou a tarifa, isso equivale a um recuo dos consumidores americanos, tá? A União Europeia lutando para sobreviver e as exportações chinesas tocando pau, crescendo 5%. Aí você fala, bom, Arthur, então é isso que você falou, provou, né? Que está indo bem na economia. Não, lembre-se das importações. Só que as importações da China, que representam a demanda doméstica, o que o povo quer comprar de bens estrangeiros, não cresceu de maneira alguma. O excedente, né, que existe hoje, na verdade, está diretamente ligado a uma história que representa o desaparecimento da demanda interna chinesa. Enquanto a oferta de produtos deles inunda aí uma porção de lojinha, né, na rua e o mercado global, a prática é que a demanda interna simplesmente está sendo dizimada. E isso tem dedo do laranjão, entendeu? O Huajing Group uma casa de análise independente de dados econômicos chineses, se tornou uma leitura hoje essencial para, eu acho que investidores institucionais sérios que querem entender a dinâmica da economia chinesa. Esses caras, eles estimaram que as exportações líquidas da China contribuíram entre 57 e 68% do crescimento da China. Ou seja, vamos supor que 78, 80% do crescimento da China foi exportação. Tá? Só que a maior parte dessa expansão econômica veio exatamente não da exportação, mas do vazio entre o que a China vendeu no exterior e o que ela comprou do exterior. Ou seja, uma economia, né, que os liberais gostam, que estivesse funcionando, tá? Não é uma economia que iria estimular a canibalização da sua própria demanda, entendeu? Ou então, pelo menos, tentar capturar a demanda global só porque a demanda doméstica foi para o colapso. Entendeu? Então, veja, a dinâmica de transbordo das exportações chinesas ainda gera mais distorção sobre o que a gente está falando. Se você pegar o que aconteceu, você vai ver que a China pegou suas exportações e transbordou para o Vietnã e para a Tailândia para continuar acessando o mercado americano, entendeu? Então, a alfândega e proteção de fronteiras dos Estados Unidos, esses caras falaram que mais de 400 milhões, tá, de dólares foram identificados em evasão de imposto em 2005, com quase 2/3 do dinheiro indo para empresas de fachada chinesas, que estão redirecionando, né, tudo para ou através da ASEAN. Ou seja, a queda no superávit comercial direto da China com os Estados Unidos foi totalmente compensado por um aumento no superávit comercial com outros países que servem como centros de transbordo dos produtos chineses que estão fugindo das tarifas. Então, o mundo tarifário está sendo contornado por alguns países e não está sendo absorvido. Isso é muito importante, porque essas fábricas chinesas, por exemplo, já experimentaram 39 meses consecutivos de queda dos preços de produção. A maior sequência deflacionária na era pós-reforma. Em dezembro de 2025, registrou-se quase 2% negativo ano a ano. Ou seja, a gente está vendo uns números cada vez piores e mais duros para a economia chinesa. Então, o que acontece? Quando um cara que está lá e ele resolve cortar os preços por 39 meses seguidos, ele não está fazendo isso numa posição que ele realmente tem a força e vontade para fazer. Ele está fazendo isso porque a demanda doméstica não conseguiu absorver a maioria dos produtos
que esses caras fizeram com preço minimamente sustentável, mesmo para o chinês, entendeu? Forçando aí os caras a pegar todo esse excedente de produção e despejar nos mercados globais, né, em margens que fariam, né, uma destruição da economia, da concorrência nos países que a China está fazendo transbordo, entende? Então os caras vão lá, pegam o excesso daquilo que eles produziram, não conseguiram vender, nem ser absorvido pela sua demanda interna, transborda para outro país, destrói a margem dos caras, entendeu? Então é impressionante o que está acontecendo e como a China está reagindo, porque ela não consegue tratar de uma questão que é muito dura para ela: como desenvolver a sua demanda interna, né? Então, enquanto ela adora essa preocupação, né, você vai ver que outros países estão aproveitando e crescendo, né, e se preparando para entender esse novo cenário geopolítico, onde a China é, de fato, uma grande exportadora, está tentando absorver com um buraco negro toda a manufatura mundial, mas ela também não consegue desenvolver o seu mercado interno. E é curioso, porque não há precedente, meu caro, na história econômica registrada para uma economia que sustente um crescimento real de 5%, enquanto vai enfrentando, ao mesmo tempo, anos de deflação, ou seja, queda de preço persistente. Então a China tem usado dessa ideia de transbordo da sua produção para poder vender os seus bens. Isso é interessante, porque, veja bem, numa economia saudável, olha só, você tem excedente comercial quando a produção doméstica ela vai exceder o consumo doméstico. Então, né, você produz mais do que consome. Mas por quê? Porque a demanda do exterior, que são de estrangeiros que querem aqueles produtos, retira a mercadoria do país a preço que é favorável para os produtores, né? Então, o excedente representa um apetite, uma vontade dos estrangeiros por produtos domésticos. Em uma economia de destruição da demanda, que está enfrentando um problema de falta de demanda interna, o que acontece? Acontece que a produção doméstica excede o consumo doméstico, não porque existe um estrangeiro absolutamente interessado no produto que está sendo fabricado, mas porque a demanda doméstica entrou em colapso. E os produtores são obrigados a encontrar qualquer saída para os bens que não conseguem ser vendidos em casa. Então você vê que esse excedente representa a rejeição doméstica da produção doméstica. Veja, não é uma diferença semântica, meu caro, ela é absolutamente, completamente estrutural. E é exatamente isso. O número da China melhorou, não porque existem mais estrangeiros querendo comprar maior produto chineses, mas porque é uma destruição da demanda interna, forçando, então, representando uma rejeição doméstica a essa produção, entendeu? Então, a realidade é que esse mecanismo, meu caro, não pode se sustentar, porque o que vai acontecer é que a renda doméstica que gera a produção não está garantindo o menor consumo que fecharia aí o circuito econômico. Isso não é sustentável. Então, você vai vendo que também existe um problema de deflação dos preços, tá? Então, uma economia onde os consumidores não compram mais bens, nem pagam preços mais altos pelos bens que compram, é uma economia que experimenta destruição da demanda, que é exatamente o que está acontecendo hoje na China. E eles não sabem como sair desse problema. Eles não sabem como realmente mudar o jogo econômico do que está acontecendo na China. E parte desse problema de destruição da demanda não é novo, tá? É óbvio que não é novo, mas o Trump explorou muito bem utilizando as tarifas para começar a colocar a China numa posição de desconforto, onde ela não pode apenas utilizar a taxa de câmbio manipulada e de também práticas, né, de uma economia que vive da exportação, nem sempre de uma atuação de competição, né? Nem sempre
correta, porque já falamos aqui do Vitor Elemento, eles usam de todo tipo de estratagema, inclusive, né, de espionagem, não respeitam direitos autorais, industriais, para, né, poder competir. Então, nem sempre a competição é honesta, mas como é que o cara iria viver continuar vivendo nessa economia? Então, o Trump conseguiu, com essas tarifas, como eles vem falando, obviamente garantir a sua segurança nacional em ativos que eles estão buscando, mas aumentou muito, muito mesmo, um problema que a China está vivendo de falta de demanda interna, né? Então, eles começam a ter que buscar uma série de outras soluções para atingir os investimentos, para atingir o crescimento da sua demanda interna. E a gente vai, para entender isso, a gente também vai ver vão passear por vários momentos aí, várias indústrias ações que esses caras estão fazendo. Veja no caso, por exemplo, dos alimentos, tá? A China, por exemplo, ela resolveu utilizar de tecnologia, né, para poder aumentar a sua produtividade de uma maneira que ela consiga também ter uma autonomia estratégica. Então, ela está executando hoje uma revolução, uma automação agrícola que vai remodelar, né, a dependência das importações de commodities na próxima década, e o Brasil pode sofrer e vai sofrer com isso, tá? Veja o que aconteceu com a mecanização do algodão, por exemplo, tá? Esses caras atingiram 97%, né, de mecanização no processo da extração do algodão. Então, a produção de 2025 atingiu quase 6 milhões de toneladas, excedeu 6 milhões, né, pela primeira vez. Esses caras passaram 6 milhões, representaram mais de 92% do total nacional, né, que vai abastecer as fábricas têxteis na China, que acabaram sendo totalmente automatizadas, né? E operam hoje 24 horas por dia com envolvimento humano mínimo quase zero e utilizando inteligência artificial. Ou seja, esses caras conseguiram automatizar basicamente a sua indústria têxtil. Aí você vai ver, por exemplo, a produção de porcos, né? A Munhã Foods lá, esses caras estão operando no nível máximo, tá? Ou seja, as vendas dele atingiram 72 milhões de porcos, o custo de produção caiu, né, desse cara de um ano para o outro, se tornou absolutamente competitivo. A maior fazenda de suínos do mundo hoje, ela fica perto de Nanyang e tem mais ou menos quase 84 mil porcos, 10 vezes o tamanho de uma instalação típica dos Estados Unidos, tá? O lucro líquido de 2024 desses caras atingiu quase 18 bilhões de renminbis, né, que é a moeda chinesa, tá? Então, esses caras, por exemplo, mostrando que a indústria de alimento aumentou muito a sua produtividade, está vendendo muito e mesmo assim não consegue ainda estimular o crescimento interno a ponto de continuar gerando deflação em vários produtos. Aí você vai dizer, pô, mas teve automatização quase completa do algodão, teve aumento de produtividade da venda de porcos. Esses caras também, por exemplo, tem um mercado que eu particularmente gosto muito, que é de fazenda de peixe. A embarcação do Gyoshin, por exemplo, né, que é uma fazenda de peixe móvel, também aumentou. Esses caras conseguiram produzir, que é um interessantíssimo, 3.200 toneladas de peixe em mar aberto, tá? O Gyoshin 121, né, conseguiu quase 150 mil toneladas, né, em 2025, e esses caras estão operando, estão fabricando, por exemplo, toneladas, né, de fazenda de peixe de forma que é absolutamente impressionante, tá? Então, esses caras, por exemplo, hoje têm planos, né, de fazer frotas de mais de 50 embarcações, cada uma produzindo proteína suficiente para alimentar uma cidade de médio porte. Impressionante, mas mesmo assim, esses caras dependem de quê?
da soja, apesar de estar sendo gerenciada. Depende da soja para alimentar os porcos, depende da soja para poder. A soja, aliás, é muito utilizada também em hidrocarbonetos, né? Tem bastante utilidade, vou falar dela em algum momento, sociogeopolítica da soja, que é uma coisa interessantíssima que aconteceu no mundo, tá? E, obviamente, isso afeta o Brasil, até porque o Brasil, por exemplo, forneceu em torno de 80% a 85% das importações chinesas de soja ano passado, com quase 79 milhões de toneladas que foram enviadas para a China de janeiro a outubro do ano passado. Tá? Você vai vendo, então, que esses caras estimularam as economias, otimizaram a sua indústria de alimentos e, mesmo assim, não conseguiram mostrar números que revelassem uma força econômica interna. Aí você viu o que aconteceu com os Estados Unidos. As importações dos Estados Unidos caíram 80%. É um negócio absurdo, entendeu? Então, por exemplo, a produção de milho atingiu quase 300 milhões de toneladas, né? Contra um consumo de 321 milhões de toneladas. Então, as importações caíram, tá? As pesquisas sugerem que a autossuficiência total do milho será atingida em 2030 pela China, e a China botou no seu plano exatamente utilizar com prioridade a ter uma autonomia, uma segurança, né? Garantir a sua segurança alimentar através de uma autonomia alimentar. E é isso que os caras estão fazendo. Quer dizer, e esse é o ponto que é importante, mesmo com todo esse investimento, com toda essa produtividade, os caras gerando ativos, quando você vai olhar o todo da economia chinesa, os caras estão com problema. E veja, a agricultura, esse é um ponto importante, a agricultura, ela não é apenas, como a Faria Lima usa ou pensa, apenas uma variável econômica. Ela é uma estrutura de poder. Né? Aliás, a história do poder em primeiro lugar, uma história da própria agricultura. Se você pensar, as primeiras concentrações políticas duradouras, né, que são os impérios que surgiram, as dinastias chinesas, as sociedades andinas, os reinos do cultivo do arroz do Sudeste Asiático, todos os caras se basearam no controle dos ciclos agrícolas na história, né, na apropriação da terra e na capacidade de cooperar ou de forçar sociedades camponesas locais. E nessa configuração, né, o poder lá daquele estado ele era medido exatamente pela sua capacidade de alimentar a sua população, organizar colheitas, armazenar os excedentes, né, e mobilizar as pessoas para apoiar suas ambições militares e diplomáticas. Né? Quer dizer, a agricultura e a gestão alimentar era algo extremamente estratégico e importante. Vídeo, né, o Zé lá no Egito, que acabou ganhando o cargo de administrador, né, por causa do seu sonho, de compreender, desculpa, o sonho de que haveria um problema, uma fome de grãos no Egito. Então, a agricultura, ela é muito mais do que uma variável econômica. Ela é uma variável geopolítica, de estrutura de poder. E a China resolveu utilizar a autossuficiência alimentar, que, honestamente falando, muito antes de ser uma reivindicação atual, né, das pessoas, de uma preocupação de segurança nacional, a autossuficiência alimentar já era um princípio de organização estratégica de governos durante muito tempo. Então, a gestão dos celeiros, o controle de semente, os calendários agrícolas não eram ferramentas técnicas, não eram ferramentas econômicas, mas principalmente eram instrumentos políticos. Claro que você vai dizer, mas aí teve a industrialização em massa, você teve a Revolução Industrial, né? E, de certa forma, houve uma nova forma de poder que acabou sendo essa mistura, que é um poder hoje agrocomercial, entendeu? Veja o que os Estados Unidos fizeram. Né? Esses caras usaram o seu modelo agroindustrial, né, não para alimentar o mundo, mas exatamente para poder impor ao mundo padrões, fluxos, dependência, legislação. Então, a América não apenas virou uma potência agrícola, mas ela se estabeleceu como a primeira potência geopolítica alimentar planejada para desespero dos liberais, né? E que misturou pesquisa agronômica
com infraestrutura de exportação, com todas as cadeias de exportação, diplomacia comercial e lobby normativo, entendeu? E esse é um modelo que virou extremamente competitivo. E isso gerou e criou uma série de gigantes agrícolas, entendeu? Por exemplo, Brasil, Argentina, Índia, China, né? Todos esses caras redesenharam um mapa do poder e da infraestrutura alimentar, entendeu? E, obviamente, novos conflitos, como eu falei da questão do Egito com a Etiópia, que eu vou falar no próximo GEO, provavelmente, né? Falar sobre essa barragem, mas novos conflitos, como também já falei aqui da questão da água na Índia e com o Paquistão, esses conflitos surgem em torno da terra, da água, da semente. Ainda acontece isso. Então você tem tensões entre modelos produtivos, padrões ambientais, que inventaram aí do ESG, etc., mas tudo isso como instrumento de poder e conquista geopolítica. Então a China está utilizando, apesar dela estar, obviamente, apostando e fazendo um investimento fortíssimo no setor agrícola para garantir um poder geopolítico, eles estão vendo que isso não tem necessariamente um impacto econômico interno. Mas, mesmo assim, ainda assim, a automatização do setor agrícola é absolutamente chave, porque se trata de uma questão geopolítica de estrutura de poder, de estrutura de poder global. Não mais apenas através da produção, mas através de toda uma cadeia de valor, inclusive de alimentos. E isso é que talvez seja um dos pontos mais interessantes quando você vai ver o cenário que se tornou o mundo hoje. Tá? Por quê? E principalmente utilizando a agricultura também, não só o dinheiro, mas a agricultura como arma. Porque existe um mito dos liberais, o mito de que o mercado global, unificado, fluido, racional, né, iria, né, gerar nos manuais de economia, né, uma neutralidade do comércio agrícola, e aí os países, né, que produzissem mais alimentos, né, um excedente, iriam alimentar os países deficitários, e normalmente as produções iriam se ajustar, né, e os preços guiariam os fluxos dentro dessa política de integração de preços e tal, tá? Tudo isso é uma grande ficção. Tudo isso é uma grande ficção porque essa lógica não capturou a essência da história do mundo, onde a agricultura representa poder político, né, influência e força, né? E é por isso que quando você pega o plano da China, esses caras quiseram criar novas 500 zonas de áreas agrícolas, né, até 2030, e colocando então um grande investimento para a sua autonomia alimentar. Só que a combinação de pressão ou de escassez de mão de obra, tá, com subsídio governamental, maturidade tecnológica, criou um grande ciclo, né, autorreforçado, né, que vai deslocando as importações de commodities agrícolas em escala. Tá? O que tem acontecido? O superávit comercial da China fluiu, né, durante décadas para os títulos públicos americanos. No pico de 2013, a China tinha quase $1 trilhão de título americano, né, e se tornou o maior credor do governo dos Estados Unidos. Isso não é uma novidade, a gente já falou muito disso. Só que esses caras tinham esse superávit e simplesmente fluía esse dinheiro para os Estados Unidos. Hoje, esses caras pegaram esse dinheiro e começaram a fazer um grande planejamento agrícola, um grande planejamento de estímulo da sua economia. E é por isso que eu tô falando que quando não há, apesar de todo esse estímulo, uma reação do mercado interno, né, uma reação do mercado interno para criar uma demanda interna, o problema da produção, que depende apenas de exportação, vai se tornando seríssimo. Seríssimo. A China já tinha esse problema e, obviamente, ela utilizava estratagemas para poder construir uma base tecnológica, alimentar e outras, e dominar as cadeias as cadeias produtivas
fora também dos Estados Unidos, fora da China, como aconteceu com a tentativa de tomar o Canal do Panamá, os portos brasileiros, os portos africanos, para criar instrumentos geopolíticos. Mas isso, apesar desse esforço, não gerou a demanda interna que esses caras precisam para realmente ser uma grande potência. Então, você começa a ver que o plano, inclusive da China, de fazer também uma industrialização, uma automatização de toda a sua cadeia alimentar, é importante, gera poder, mas não resolveu o problema grave que a China tem de criação do mercado interno. Agora, se nesse modelo China, decidiu o fim do Bretton Woods, o que está acontecendo com esses caras que resolveram agora, o que eles estão fazendo com o dinheiro que está sendo gerado de superávit, né? Ainda desse domínio de exportações. Agora um superávit causado pela destruição também da sua demanda interna. Para onde está indo? O que a China está fazendo com esse dinheiro, né? Então, você vai vendo que, obviamente, a resposta a gente já sabe, está nos jornais. É comprando reserva de ouro. Se esse cara não está mandando dinheiro para os títulos americanos, e isso que aconteceu, porque houve uma redução, né, de quase 48% em relação ao pico, né, de participação no Tesouro Americano nos últimos, você bota aí, 17 anos, tá? Para algum lugar esses caras estão botando dinheiro. E não tem outra solução no momento que esses caras não têm o mercado interno, não conseguem fazer valer, abrir a conta de capital deles para que a moeda chinesa possa ser uma moeda tentar virar uma moeda global. Então, a única solução dos caras foi comprar ouro. E por isso que as reservas de ouro aumentaram por 14 meses consecutivos, desde novembro de 2024, mês após mês, a China tem comprado cada vez mais ouro. Então as participações atingiram hoje mais de 2.300 toneladas, entendeu? Hoje esses caras representam o ouro, né, representa 8% do total das reservas cambiais, né, que, para você ter noção, era 5 em dezembro de 2024. Então, o Banco Central Chinês, ele acumulou ouro mesmo quando os preços atingiram recordes acima de recordes. Por quê? Porque isso não é uma operação econômica, mas é uma prioridade estratégica que transcende variações de preços de curto prazo, entendeu? Então, esses caras entendem a importância estratégica do ouro e principalmente em face da utilização do dinheiro como arma. Então, para o chinês, ele percebeu, dado o que aconteceu na Rússia, que o ouro não pode ser congelado, não pode ser sancionado, nem pode ser desvalorizado de ofício, né, por decreto, por Washington. Então, é uma das razões que esses caras partiram para a compra de ouro para tentar garantir um investimento no seu Banco Central que mostra alguma robustez no momento que está sendo destruído, né, absolutamente destruído, todo o mercado interno chinês, porque esses caras não conseguem realmente criar um mercado, uma demanda interna. E o Trump soube utilizar muito bem as questões das tarifas, não apenas para acabar com esse mercado, mas para garantir também áreas estratégicas de segurança nacional para os Estados Unidos. E é curioso, porque o mercado financeiro, e casas muito boas, tá? Grandes analistas insistem que existe uma resiliência da exportação chinesa, como se esse número representasse uma demanda de estrangeiros para aquisição de produção, e não uma rejeição da própria demanda interna aos produtos locais. Então você pega, por exemplo, lê o caso, veja o caso, por exemplo, uma análise que vale a pena ler para compreender como o mercado financeiro pensa e que vai, vamos lá, de encontro ao que eu estou falando aqui, né? Ou seja, vai realmente se opor ao que eu estou falando aqui. Pega um relatório muito bem escrito pela Goldman Sachs esse ano, que projetou um crescimento de 5% do PIB e disse que, basicamente, existe sérias evidências
para mostrar a resiliência das exportações. E os argumentos deles são os seguintes, para você entender o que eles pensam, e eu vou tentar modestamente dizer onde eles erraram ou induzem ao erro. É que eles começam dizendo o seguinte: as exportações chinesas cresceram 8% em 2025 e apesar das tarifas do Trump, né? Apesar das tarifas que excederam 100% em muitas categorias, né, das indústrias, do comércio e tal. Esses caras falam, então, que a estratégia de diversificação chinesa foi muito bem sucedida, né? A Goldman projetou 6% de crescimento anual das exportações, na hora que essa diversificação vai aumentando. Isso geraria um superávit de conta corrente da ordem de 4,2%. Tá? Então eles falam, bom, isso vai mostrando exatamente a força e resiliência da exportação chinesa. Mas, como eu falei no argumento, que eu realmente também acredito, é que esse número representa uma fraqueza e não uma força resiliente, entendeu? Por quê? Uma economia que gera superávit e recorde, porque a demanda doméstica sumiu, como eu disse, não está com força, mas está em profunda angústia. Isso não é novo, veja só, no caso do Japão, o excedente do Japão chegou a atingir um máximo durante aquela década perdida, né? O superávit da Alemanha também atingiu um máximo durante a crise da zona do euro, quando a demanda periférica desapareceu assim na Alemanha. Os excedentes, né, sinalizam às vezes desequilíbrio, não necessariamente saúde, por isso você tem que entender de forma geral o que está acontecendo na economia e não apenas olhar os números, apenas de forma seca. Então, o que talvez esses caras não tenham, eles devem ter percebido com toda certeza, mas estão manipulando, né? A verdade é essa, mas vamos lá. É que a contribuição direta, né, que tem arrastado a economia é também o imobiliário. Só que a Goldman sabe disso e ela bota no relatório o seguinte, ó, esse arrasto da queda do setor imobiliário que está tendo vai diminuir sim, mas é pouco, é 1,5%, 1,5% no máximo, e mesmo assim isso não vai impactar a economia chinesa. Veja, esse argumento é falho, né? Porque essa queda que eles calcularam não considerou o que nós chamamos de dinâmica de segunda ordem, entendeu? Que é o efeito cascata na riqueza das famílias chinesas, principalmente porque no caso da China, quase, eu acho que é 60% ou 70%, 60% está concentrado em imóveis. Então a queda do preço dos imóveis destrói 60% do patrimônio líquido das famílias chinesas, o que vai suprimir o consumo, o que vai reduzir a demanda por bens, o que força os produtores a cortar ainda mais os preços, né? Vai criando deflação, vai acabando com o investimento e vai destruindo todas as propriedades e a capacidade mesmo de riqueza da China. Então veja, você não tem o cenário que a Goldman realmente pinta no campo de como o superávit vai se manter mesmo com a queda do sistema imobiliário. Aí você vai ler o relatório dos casos e ele fala assim, mas o argumento também é que você vai ter o número de inflação da manufatura sendo melhor, né, do que do passado, ou que você vai vendo que o crescimento das indústrias de manufatura, novos pedidos, estão crescendo, entendeu? Então, se eles estão crescendo, por que é que, né, o mercado interno está rejeitando esses produtos se os números estão crescendo, entendeu? Obviamente, né, esse cara o problema desse número que eles mediram é um problema de janela, entendeu? É um problema de janela. Quando você estica mais essa análise, você vai vendo claramente que esse movimento que eles analisaram ali daquela janela não abrangeu quase o período maior que gerou a deflação, entendeu? Então, há uma certa manipulação
dos mercados para tentar vender esse número da China como se fosse um número realmente forte, né? E obviamente também acho que tem, às vezes nem é só má fé. Há, há a inevitabilidade de você ter que confiar em estatísticas oficiais chinesas, entendeu? Que não necessariamente as estatísticas dos governos estejam aderentes à realidade econômica, entendeu? Aliás, muitas vezes hoje não estão mesmo, ainda mais em países que é muito difícil fazer essa medição, entendeu? Então, a gente tem que ver que o que acontece hoje é exatamente um problema de que a crise da Ásia será hoje uma crise plantada dentro da China, e uma crise que começa por demanda é, e por uma política de crescimento das exportações que vai tentar capturar toda a manufatura mundial para dentro da China. Nós vimos isso na história, nós vimos isso. Você pega a década perdida do Japão, ele exibiu exatamente todos esses padrões que estão aí. A Alemanha, com isso, durante a crise do euro, exibiu exatamente esses padrões, entendeu? E a China hoje exibe exatamente esses padrões, tá? Então, você vai vendo que cada vez mais você tem alguns cenários que são complicados, em crises. Se você pegar hoje um cenário de convulsão ou confusão, né, em que a pressão deflacionária continua, em que você tem um ajuste gradual, né, do setor imobiliário, sem crise sistêmica, etc., mas que vai representar uma redução de 2 a 3% do PIB, muitos consideram que é um cenário de 60% de chance. Você tem um cenário de um pouso mais difícil, que é a inadimplência completa daquela empresa lá da Vanke, né, da imobiliária, que vai desencadear um cenário de contágio, confiança do consumidor, colapso, etc. E em alguns casos falar, isso aí deve ser uns 25%, né, de probabilidade. E o cenário, né, que realmente seria o cenário otimista, um cenário de estabilização, né, de estímulo doméstico, né, que os preços entrariam numa área melhor, as coisas dão certo. Esse cenário é considerado de 15%. Quer dizer, o mercado como um todo sabe que a China tem um problema, e um problema enorme, um problema de 4 trilhões de dólares em ativos globais que estão expostos à economia chinesa, né? Então, a coisa não é fácil para os caras, né? A história vai talvez registrar que a China tenha tentado contar que foi a primeira economia a se sustentar um crescimento de 5% através de anos com deflação persistente. Só que, meu caro, a evidência mostra exatamente o contrário do que da propaganda que esses caras estão tentando fazer. E aí é curioso que aí, quando você começa a entender que era necessário, como a gente falou, desde o início do governo dos Estados Unidos, né, do Trump, criar uma crise dentro da Ásia. Hoje, eu parei para olhar um pouco mais atenção alguns movimentos que os Estados Unidos fizeram, e você começa a ver que esses caras querem realmente criar uma crise dentro da Ásia, não só através do consumo, mas também minando ativos ou benefícios estratégicos que a China tinha. Então, quando você vai ver, por exemplo, a questão, por exemplo, da invasão da Venezuela, que nós fizemos uma análise do Quinto sobre o que aconteceu, né? Obviamente, muitas pessoas falaram, mas tem a questão do petróleo, os Estados Unidos querem ter menos campos de petróleo. Mas, na verdade, o que os Estados Unidos também queriam, como primeira ação dessa, não é só garantir que eles ficariam com as maiores reservas comprovadas de petróleo bruto do mundo, que no caso a Venezuela tem, além de ouro, diamante e recursos naturais, né? Mas é garantir que a China parasse de comprar óleo barato da Venezuela. E esse é um ponto interessante, porque, veja, é muito curioso. Imediatamente, todos os caras da esquerda falaram imperialismo, os Estados Unidos querem o óleo da China, né, da Venezuela, né, querem tirar os campos de petróleo do povo venezuelano. Só que o que acontece? Como se tinha as sanções ocidentais contra a Venezuela, né, o país não podia vender petróleo nem para os Estados Unidos nem para a Europa. Então esses caras começaram
a mandar o seu petróleo bruto para a China. A China hoje adquire 80% das exportações venezuelanas. Tudo a preço abaixo do mercado. Então a Venezuela foi uma grande fornecedora de óleo barato para a China. Pequim foi construindo um sistema de abastecimento de petróleo alternativo ancorado exatamente no isolamento político de alguns estados, como Venezuela, Irã, Rússia, estados párias, né? Após a invasão da Ucrânia, então, o petróleo russo, né, se tornou a maior fonte individual de importações da China. O petróleo iraniano hoje é responsável por cerca de 14% das importações chinesas de petróleo bruto, né, que continua a burlar as sanções globais, entendeu? E geralmente o que esses caras fazem? Eles pegam esse petróleo, assim como o venezuelano, reetiqueta e comercializa como petróleo malaio. No caso da Venezuela, no caso do petróleo venezuelano, o petróleo chegou aos portos chineses, muitas vezes por navios clandestinos e muitas vezes rotulado como petróleo bruto brasileiro, tá? Petróleo bruto brasileiro, entendeu? Então a compra de petróleo de estados párias a preços subsidiados, cara, beneficiou enormemente a China. Enormemente a produção dessa manufatura barata que eles aprenderam a dominar. Então, quando você tirou Maduro, você vai vendo que um dos motivos dessa manobra foi exatamente contornar e impedir que a China continue comprando petróleo barato da Venezuela e, ao mesmo tempo, utilizando esse petróleo como instrumento competitivo da sua produção de manufatura para competir no mercado. Veja, em 2024, a China importou 11 milhões de barris de petróleo bruto por dia, quando a produção dela interna é de 4 milhões. Então, os caras têm um déficit aí de quase 7 milhões de petróleos brutos por dia, entendeu? E aí você começa a entender, né, como a China tem um problema grave dos seus recursos internos, porque eles não são suficientes para suprir a demanda do país por petróleo bruto, o que torna dependente de importação, né? Isso explica muito as estratégias que a China tem feito. Então, o crescimento, por exemplo, da demanda por petróleo bruto, que eles sempre têm, começaram a cair exatamente porque eles começaram a forçar a migração, né, para veículos elétricos a bateria, entendeu? Então, isso tudo para tentar compensar também problemas na sua economia interna. A China National Petroleum Corporation, né, que hoje, e a Sinopec, que são duas das principais empresas estatais chinesas de petróleo e gás, né, foram as primeiras empresas a prever que o consumo de petróleo na China iria atingir um máximo agora em 2025 e 2027, entendeu? E mesmo assim ela continuaria dependendo da importação de petróleo bruto para suprir as demandas do seu consumo interno. Qual a jogada do Trump nesse sentido? Precisamos então acabar com uma fonte de energia de petróleo barato e aumentar o custo da produção chinesa, que já tem um problema de demanda interna, entendeu? Já tem um problema de demanda interna. Óbvio que a China utilizou de todas essas políticas de desestabilização com Rússia, Irã e Venezuela para aproveitar a ideia de um petróleo barato disponível, entendeu? E esses caras fizeram isso. Então você vê que o movimento do Trump, quando ele faz com Maduro, é também para garantir que a China não compre mais petróleo com tamanho de desconto, entendeu? Pra você ter ideia, em termos de preço. No caso do carregamento de petróleo russo, bruto, esses caras chegaram a vender um preço de 5 a 6 por barril, né? Que é baratíssimo, entendeu? Então, o desconto desses caras é enorme. Ele chega a ser vendido com desconto de, às vezes, $10 em relação ao preço do barril Brent. Então, a China hoje, ela obtém um desconto ainda maior
quando ela pega o petróleo da Venezuela. Então ela paga 15 ou 14 dólares a menos por barril, entendeu? Em alguns casos, chega a 21. Então a China sempre teve como sua estratégia de crescimento também comprar petróleo barato com desconto de países sancionados, entendeu? E por isso que a queda do Maduro está diretamente também relacionado a acabar com esses acordos de compra de petróleo a preços subsidiados. Então, para o mercado petrolífero chinês, né, os impactos da remoção do Maduro foram altíssimos. E, obviamente, né, o Trump sabia disso. Né? O Trump sabia disso. Então, e fez por causa disso. Né? Então, você vai vendo que o impacto que está sendo criado, né, que foi criado pelos americanos, cercando a economia chinesa, utilizando do dinheiro como arma, das tarifas como instrumento de segurança nacional, dos militares também para garantir, pegando em determinados aliados chineses que eles não vão comprar mais petróleo baratíssimo, tudo isso pensando numa grande guerra comercial onde a essência é de um país que tem uma pretensão hegemônica, que resolveu investir em ativos, né, em produtos agregados, mas que resolveu desafiar a ordem também hegemônica americana e principalmente querer virar um grande líder econômico, tecnológico no mundo. Né? Então, esse movimento que hoje nós começamos a perceber é que a China, apesar desse número grande lá, daquele trilhão de superávit, isso não implica a sua força, não mede o tamanho da sua força, mas mede o tamanho da sua fraqueza econômica por causa de uma queda na demanda interna, também provocada pelas tarifas, que fizeram com que então a produção tivesse que ser transbordada e de emergência para outros países, mas também pelo aumento de custo que a China tem sofrido, né, por causa do fim, por exemplo, da aquisição de petróleo barato na Venezuela, e que, se continuar desse jeito, chegará ao Irã, e por que não no acordo na guerra na Ucrânia com Putin. Então, o que os Estados Unidos estão fazendo é olhando também para os principais aliados e vendedores de petróleo barato da China e cercando esses caras, utilizando de instrumentos geopolíticos para isso. Então, veja, a mudança no cenário geopolítico está impactando diretamente os cálculos energéticos de Pequim, porque tem impactos diretos na economia. Então, nada mais importante do que compreender os movimentos energéticos do mundo, e isso é muito claro que o Brasil poderia se aproveitar, né? Enfim, utilizar energia como um fator geopolítico de poder e a sua agricultura, como a China e os Estados Unidos fizeram, como instrumento geopolítico de poder. Então, veja, o que esse número representou de 1 trilhão de positivo para a China, aparentemente vendido pela Goldman, vendido por algumas pessoas como algo positivo, não é. Foi algo extremamente, reforça a fraqueza do mercado interno chinês e, como eu disse há uns 2 anos atrás no Geoeconomia, que era necessário, como ainda gerar uma grande crise econômica na Ásia, que é onde a poupança está. Essa poupança que migrou do dólar para os títulos públicos, que acabou indo para o ouro. Então, a China hoje investe em ouro exatamente porque ela se encontra num momento de extrema fraqueza econômica interna. E os Estados Unidos utilizando seu poder militar para tornar o problema ainda maior, né? Quebrando a linha de fornecedor de petróleo barato sancionado para a China. Não há muito que Pequim possa fazer. Pequim hoje começa a ficar, de certa maneira, encurralada. E é por isso que tem tantos ataques aí midiáticos ao governo do Trump. Porque, embora haja abundância de petróleo no mundo, Pequim sempre apostou na instabilidade, né, e em estados considerados párias geopolíticos para poder criar uma vantagem competitiva de compra de petróleo para
competir no mercado. No momento que os Estados Unidos começam a interromper esse mercado, né, a exploração que antes era feita de petróleo bruto com preço subsidiado passou a ser um risco estratégico. E ninguém sabe exatamente o que Pequim, nem eles sabem o que eles podem fazer a respeito disso, entende? Então, quando você começa a compreender o que esse número, por isso que a gente gastou um tempão hoje dentro do nosso programa, pensando o que esse número de 1 trilhão significava na verdade, ele significa, do mesmo jeito que a gente falou aqui no último programa, que quando o Trump retira uma tarifa, né, não foi porque houve um insucesso na sua análise, pelo contrário, é porque a sua estratégia deu muito certo, ele conseguiu o que ele queria, porque a tarifa não é uma política comercial, mas é uma política de segurança nacional e de coação econômica. Também esse número de superávit da China não representou uma potência resiliente nas suas exportações nessa economia, mas representou um país hoje que mostra cada vez mais fraqueza na estrutura dessa economia, onde você tem uma demanda interna caindo e aí sim criando esse superávit que apareceu. Ou seja, esse superávit só mostra a taxa de rejeição da economia interna em relação à própria produção de manufatura da China. Ou seja, a crise que Trump queria colocar na Ásia está acontecendo e os chineses ainda não entenderam bem como vão sair dessa. E por isso que esse também entende, né? A gente sabe que há uma conexão direta hoje entre comércio internacional e mercados, né, ativos estratégicos energéticos mundiais e monetários. E Trump está desarmando os ativos monetários, por isso que Pequim está correndo para o ouro, mas também os energéticos, tirando aí o Maduro, pressionando o Irã, para que então a China não consiga mais ter a vantagem de comprar petróleo subsidiado. Pois é, e aí volta a pergunta, o que Pequim vai fazer a respeito disso? Bom, meu caro, isso você já sabe, será assunto para o próximo não, um dos nossos próximos GE Economia.